Julho de 2026, e se a sua empresa ainda não está falando de riscos psicossociais, pode ter certeza que ela vai começar a falar muito em breve. Eu sei que acabou de sair uma notícia que teve a suspensão de 90 dias de qualquer tipo de multa, mas isso não tira a obrigatoriedade de fazer o mapeamento de NR1 com riscos psicossociais. Ainda em 2026 eu estou vendo muita desinformação sendo passada, estou vendo bastante coisa meio perdida, até essa suspensão de 90 dias faz sentido, porque eles vão ver se conseguem trazer um pouco mais de objetividade, até porque as pessoas ainda estão com medo de fazer esse mapeamento, porque não compreenderam o que são os riscos psicossociais. Esse é o vídeo mais atualizado que você vai ver, que é de 2026, acabou de sair, então tá fresquinho, cheio de informação muito boa. Fica aqui que nos próximos minutos eu vou passar para vocês todas as informações relacionadas a risco psicossocial, NR1, obrigatoriedade, o que é o risco, qual a diferença de risco psicossocial e saúde mental. Então fica aqui que nos próximos minutos eu vou te passar tudo isso. Agora vocês estão vendo a minha tela, então se eu estiver olhando para cá é porque eu tô dando uma olhada na tela aqui, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a nova NR1, mas antes disso acho que é muito importante vocês me conhecerem, saber de onde vêm essas informações também. Meu nome é João Oliveira, eu sou consultor de psicologia organizacional, trabalho com RH e gestão de pessoas há mais de 4 anos e trabalho especificamente com risco psicossocial antes de virar norma, antes de virar lei, antes de qualquer coisa. Então já tive contato com isso daqui na prática. Então esse é um dos grandes motivos de eu não ter medo em expor algumas informações e também de ter bastante segurança, porque eu sei como é que funciona na prática. Antes de mais nada, é importante que você entenda o que é a NR1. É a norma regulamentadora de número 1. Ela existe desde sempre como uma espécie de norma guarda-chuva. Ela estabelece diretrizes gerais de gestão de segurança e saúde no trabalho que valem para todas as outras normas regulamentadoras. O que mudou agora é que a NR1 ela já tinha o risco psicossocial para ser mapeado e agora ela passa a ser obrigatório o mapeamento desse risco e principalmente a gestão. As pessoas estão pecando na gestão desse risco porque não sabem para onde seguir. Então, falando de NR1, vamos entrar um pouquinho na segurança do trabalho, que já era cobrado antigamente. Mapeamento de risco físico, químico, biológico e ergonômico. O risco psicossocial ele entra dentro do risco ergonômico, tá? Então, o risco físico é tudo aquilo que tem ruído, calor, vibração, radiação, pressão, alguma coisa que pode causar dano físico à saúde do trabalhador. O risco químico, exposição de substâncias químicas, poeiras, fumos, gases, vapores. Biológico é tudo aquilo de micro-organismo, vírus, bactérias, fungos, parasitas, esse tipo de coisa. Eu não tenho tanto conhecimento nessa área da segurança física, da saúde física do trabalhador, mas a parte de ergonomia, que é onde entra os riscos psicossociais que vocês vão entender, é tudo aquilo que está relacionado à organização e execução do trabalho. Postura inadequada, esforço físico, movimento repetitivo, levantamento de carga, tudo que compromete o desempenho desse trabalhador ou pode causar algum tipo de deficiência física, entre aspas. E aí a NR1 chega e faz a sua atualização. Ela inclui dentro dos riscos ergonômicos os riscos psicossociais. O que são esses riscos psicossociais? São fatores relacionados à organização e relação de trabalho que podem comprometer a saúde física, mental e o bem-estar dos trabalhadores. Tá, João, mas na prática, o que é isso? Como é que funciona isso? Não consegui entender ainda, eu tô meio perdido. Saúde mental, como que eu vou saber se aquilo lá não é individual? Como que eu vou saber se o cara tá ansioso e não é por alguma coisa na vida pessoal dele? E aí que entra a grande questão que está tendo muita desinformação de NR1. Antes, a empresa precisava fazer um mapeamento de todos os riscos físicos ou biológicos ou químicos ou ergonômicos, e aí agora ele passa a fazer também o mapeamento de risco psicossocial. Precisa mapear o ambiente de trabalho, tá? Precisa mapear o quê, basicamente? Sobrecarga, assédio, pressão excessiva, conflitos mal geridos, fatores que afetam diretamente na saúde desse trabalhador. Calma que vocês vão entender mais pra frente como que isso pode ser feito, pra que tem que fazer tudo isso, não só para cumprir norma, mas também tem um retorno de investimento gigantesco quando é feito o mapeamento da forma correta. Mas é importante que eu passe para vocês o que não são riscos psicossociais. Primeira coisa, problemas na vida pessoal dessa pessoa. Luto, divórcio, mudança de cidade, problema de saúde dentro do âmbito familiar. Aqui o problemas do cotidiano ele já engloba bastante das coisas que eu vou trazer aqui do que não são riscos psicossociais. Problemas financeiros, pessoais, endividamento, dificuldade para pagar a conta, perda de renda familiar. Agora, infelizmente, a gente está passando por uma onda gigantesca de pessoas com vício em bets. Isso não entra como risco psicossocial.
Conflitos familiares ou conjugais, separação, doença de um familiar, problemas com os filhos, qualquer tipo de problema pessoal que não tem relação com o ambiente de trabalho. Aqui ele foi para o 5, peço desculpas, eu não sei porque aconteceu isso, mas doenças ou transtornos sem relação com o trabalho. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas depressão de origem multifatorial, transtorno de ansiedade, outros transtornos psiquiátricos não relacionados ao ambiente laboral. Aqui vocês podem excluir, por exemplo, o burnout. Burnout ele tem a ver com o ambiente laboral. Em sexto lugar, insatisfação com escolhas de carreiras. Não gosta da profissão escolhida, deseja mudar de área, falta de motivação por objetivos pessoais ou frustração por expectativas dentro da carreira. E as características individuais, baixa tolerância ao estresse, traços de personalidade, estilo individual de enfrentamento. Essas coisas não são riscos psicossociais. Tá, João? Mas o que são esses riscos? Trazendo agora uma descrição breve que o Ministério do Trabalho ele traz para a gente. Riscos psicossociais são fatores relacionados à organização do trabalho que tem potencial de causar dano à saúde física e mental do colaborador. Ou seja, aqui eu falo tudo que está relacionado à organização do trabalho. Sendo muito mais claro agora, trazendo aquilo que o próprio Ministério do Trabalho trouxe para a gente. Aqui tem uma listagem dos 13 principais riscos psicossociais que podem ser mapeados. Essa grande questão dessa suspensão de 90 dias, eu acho que está um pouco aqui dentro, porque o Ministério do Trabalho ele até trouxe esse material para a gente, e dentro desse material ele trouxe 13 riscos. Só que não é obrigatório que eu faça o mapeamento desses 13 riscos. Então tá faltando uma objetividade, mais uma vez. Fica muito ambíguo, as pessoas ficam completamente perdidas, não sabem o que fazer. Tô vendo muitos profissionais fazendo assim um mapeamento verbal e pode ser feito, mas você precisa entender o tamanho da empresa. Você vai fazer um qualitativo com todo mundo da empresa? Vai dar um trabalho muito grande. Você vai ter que ter um vínculo muito grande com esses trabalhadores. Mas voltando para cá. Os riscos psicossociais que o próprio Ministério do Trabalho trouxe. Assédio de qualquer natureza no trabalho, má gestão de mudanças organizacionais, baixa clareza de papel, baixa recompensa e reconhecimento, falta de suporte ou apoio no trabalho, baixo controle no trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos ou traumáticos, baixa demanda de trabalho, que seria subcarga, excesso de demandas no trabalho, que seria sobrecarga, más relacionamentos no local de trabalho, trabalho em condições difíceis de comunicação e trabalho remoto e isolado. Esses são os riscos que o próprio Ministério do Trabalho trouxe para a gente, que nós temos que mapear todos eles. Está muito ambíguo ainda dentro do regimento que eles mandaram, dentro do documento que eles mandaram. Então, não necessariamente é obrigatório que você faça o mapeamento desses 10 riscos. Existem instrumentos hoje validados cientificamente que fazem esse mapeamento? Existem alguns que fazem o mapeamento, mas não dos 13. Você vai ter que fazer um complementar também. Em alguns casos não faz nem sentido você mapear algum risco aqui. Por exemplo, trabalho remoto isolado. Está tendo agora, hoje em dia, uma mudança de toda aquela empresa que trabalhava remoto, estão vindo para o presencial. Então não faz sentido eu fazer o mapeamento do trabalho remoto. Vamos entrar agora então no vespeiro, né? Risco psicossocial versus saúde mental. Qual que é a diferença um do outro? Basicamente, o risco psicossocial ele é a condição, ele é uma das condições que pode agravar algum resultado dentro da saúde mental. Por exemplo, ansiedade. Vamos pegar que uma pessoa ela tem ansiedade dentro do ambiente laboral. Isso é um sintoma. A causa desse sintoma está dentro do ambiente laboral. Seja um gestor, seja uma meta muito, muito acima daquilo que é possível chegar, seja uma falta de comunicação, qualquer um desses riscos. Então, a causa ou a condição é esse risco psicossocial que está me trazendo o sintoma de ansiedade. É basicamente isso. Um é individual, o outro é coletivo. Qual que é a responsabilidade de qualquer empresa, de qualquer RH, é fazer a gestão desse que é organizacional e não do individual. E aí, qual que é a diferença prática de saúde mental e risco psicossocial? Trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que, assim como você e assim como outros milhões e bilhões de pessoas no mundo, é um ser biopsicossocial. Dentro desse ser biopsicossocial, eu trouxe aqui alguns exemplos do que pode ser um agravante para a saúde mental dessa pessoa. Seja, vamos pensar aqui no Joãozinho, então. O Joãozinho, como que é o ambiente social dele? O que seria isso? Qualidade das relações pessoais, rede de apoio, família, amigos. Esse cara sai para conversar com os amigos dele no dia a dia?
Dentro do ambiente laboral, ele consegue ter algumas boas relações? Isso é um dos pilares, basicamente. Saúde física. O Joãozinho vai treinar, ele faz um exercício físico, ele faz uma corrida, faz uma musculação, joga um futebol, joga um basquete, faz um vôlei, natação, alguma dessas coisas. O Joãozinho come bem, uma boa alimentação, tem ali fontes de proteína, carboidrato, vitamina. Joãozinho dorme bem. Como que é o sono dele? Ele dorme 8 horas por dia, dorme 4, dorme 6? Condições socioeconômicas, todo mundo sabe, as condições socioeconômicas influenciam e muito na nossa saúde mental. Né? A gente está passando por uma estabilidade financeira, uma desestabilidade, né? No caso, financeira, tá ali ganhando menos e gastando mais. Pode ter certeza que esse cara vai ter uma chance a mais de desenvolver alguma coisa. Propósito e sentido de vida. E aqui eu tinha até colocado como espiritualidade e deixando espiritualidade longe de religião. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Características individuais do Joãozinho. Como que é a personalidade dele? Que tipo de estratégia de enfrentamento ele tem para quando ele está passando por um ambiente de pressão, por exemplo? Isso são coisas que o Joãozinho, dentro da vida individual dele, tem que cuidar. Se ele quiser ter uma boa vida, uma vida saudável, por exemplo. Né? E quando ele tem algum desses pilares instáveis, qualquer um deles, alguma coisinha vai fazer com que o Joãozinho fique um pouquinho mal. E aí, o que é o risco psicossocial dentro do Joãozinho, basicamente? Fatores relacionados à organização, gestão e relação de trabalho, como sobrecarga, assédio, falta de autonomia, conflitos, jornadas excessivas, que podem afetar a saúde física e mental do Joãozinho dentro do trabalho. Por que disso tudo? Joãozinho passa ali entre 8 e 12 horas dentro do trabalho dele. Ele fica mais tempo no trabalho do que na própria casa. E aí, como ele fica mais tempo no trabalho do que na própria casa, se a organização desse trabalho não estiver boa, se ele não estiver tendo uma boa gestão, né, uma liderança boa que conversa com ele, se ele não está tendo reconhecimento profissional, se ele está tendo que trabalhar entre 8 e 12 horas, e vamos pensar que ele tem uma escala de 5x2 e está trabalhando 12 horas, está com um excesso muito grande de jornada, né, uma sobrecarga muito grande. Provavelmente muitas empresas que hoje têm a 6x1 vão mapear uma sobrecarga de trabalho muito grande. Mas tá, João, o que eu preciso fazer para cuidar? O que é obrigatório? O que é obrigatório dentro da minha empresa para eu conseguir não tomar uma multa ou se chegar um fiscal, eu comprovar para ele que eu estou fazendo o que precisa ser feito? Primeiro passo de todos. Você vai fazer a AEP. A AEP, se eu não me engano, ela não é obrigatória em todas as empresas. Então, precisa ver o tamanho da sua empresa. Vai fazer a AEP, que é basicamente uma análise preliminar para saber dos riscos, tanto físicos quanto biológicos, ergonômicos e os riscos psicossociais agora. Depois disso, você vai fazer um mapeamento do risco psicossocial. Vai usar ali algum instrumento específico, você pode usar diversos instrumentos hoje, depende muito do tamanho da empresa, depende da maturidade da empresa, depende de várias coisas. Fez o mapeamento, você vai colocar isso dentro do seu PGR. Então, dentro do PGR, você vai colocar lá, olha, eu mapeei que sobrecarga está muito alta. Mapeou isso. O que vai importar, no final das contas, não é se você mapeou ou não. O que vai importar, no final das contas, é que você vai ter que gerenciar esse risco. Então, você mapeou sobrecarga de trabalho, agora você vai precisar mapear um plano de ação e gerir esse plano de ação. Então, colocou aqui no PGR que tem sobrecarga de trabalho. Criou um plano de ação e colocou no GRO. Então, foi lá e colocou assim, sobrecarga de trabalho. Vamos pensar que o cara está trabalhando muito, hora extra, banco de horas, ou às vezes a escala. Eu como quero fazer o gerenciamento disso e eu entendo que se eu diminuir a carga de trabalho, eu provavelmente vou aumentar a produtividade deles, por incrível que pareça, eu preciso contratar, dentro do plano de ação, vou precisar contratar uma pessoa nova, vou precisar montar as escalas para as pessoas trabalharem 5 dias e não 6, vou precisar treinar minha liderança para que eles saibam gerenciar isso, e eu vou terminar essa ação daqui 6 meses. Colocou isso dentro do GRO, vai precisar fazer um monitoramento e vai precisar comprovar que você está fazendo essas coisas.
Então, se você é gestor, RH, dono de empresa, técnico de segurança do trabalho, psicólogo organizacional, ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tem meus contatos, meus acessos todos aqui na descrição. Caso precise tirar algum tipo de dúvida, fique muito à vontade para mandar mensagem. Já segue o canal, se inscreve aqui também, deixa o like e muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.